Como vai? Tudo jóia? Tranquilo, deixa eu só ajeitar aqui minha camisa, que eu estou em casa. Não, não se preocupe, não. Eu te peço desculpa de ligar de surpresa, é só Ah, porque eu estou entre uma audiência e outra. Eu ainda tenho mais uma audiência às 18 horas na sétima vara criminal. E aí eu falei, deixa eu falar logo com ele aqui, que senão demora demais e aí acaba que eu não consigo te atender direito. Mas, pois não, doutor, pode falar. então, é um prazer conhecer o senhor, né? Eu sou o Alexandre Rosas Ramos e minha advogada fez uma denúncia, né, acerca de um crime organizado que tem em Brasília. Uhum. E aí eu queria tirar algumas dúvidas com o senhor, até porque eu, a gente está num mundo muito difícil, né, onde a gente não pode confiar nas pessoas, até porque eu fui traído por 5 advogados, de forma que os 5 advogados foram aliciados de forma a serem convencidos a cometerem erros propositais no meu processo. Então eu não confio muito em advogado, até porque o Brasil é o país que mais tem advogado no mundo, né? Estava vendo uma reportagem esses dias aí, um advogado para cada 160 habitantes. E o TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, está lotado de reclamação. Então tá difícil, viu, doutor? Confiar nesses advogados que foram produzidos de qualquer forma aí pelas essas faculdades que só visa o financeiro, né? Mas tudo bem, senhor me desculpa, eu Uhum. estou só abrindo um pouco o meu coração para o senhor. Não, tranquilo. O que acontece, doutor? Eu acho que o senhor deve conhecer a minha vida. Eu fui da Alta Inteligência das Forças Armadas, fui do CENIPA, Centro de Investigações e Prevenções Aeronáutico, um órgão 100% subordinado ao Pentágono dos Estados Unidos. Fiz uma denúncia aí em 2016, denunciando o procurador-chefe do Ministério Público Militar Federal, Jaime de Castro Miranda. Que atualmente é conselheiro do CNMP, né? Isso, isso. Ele foi um dos que articulou o apagão aéreo para justificar a privatização dos aeroportos. Conheço todos os trâmites, toda a metodologia. Desculpa, não sei qual é a tua religião, mas independente de qualquer forma, eu quero expressar aqui o meu conhecimento. Uma metodologia demoníaca. Os caras são homens demônios, né? Eles não brincam em serviço, e muito menos eu. Então, assim, de 1995 para cá, eu venho sofrendo muita perseguição, um monitoramento covarde, onde eles vêm trabalhando dia e noite para forjar processos contra a minha vida, inclusive para assassinar a minha vida. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, pode falar. Então, assim, eu não tenho medo desse pessoal, até porque eles são criminosos, e criminoso tem que estar na cadeia. Infelizmente, Uhum. eles ainda não estão na cadeia porque poucas pessoas sabem o que acontece na prática, né? Então, assim, em 1995, eu atuei por detrás dos bastidores, orientando e estimulando os policiais civis de Brasília a desmantelar a máfia de concurso, né? Onde o Cristóvão está envolvido. Eu morava na 109 Norte. Tá me ouvindo, doutor? Estou te ouvindo, pode falar. Eu morava A na conexão para mim 109 está Norte. ótima, está travando aí para você? Não entendi. A conexão para mim está ótima, está travando aí para você? Não, né? Aqui a conexão tá fraca, mas tudo bem, se eu me ouvindo é o suficiente, tá bom. Então eu Estou te morava no ouvindo. meio do Cristóvão, Cristóvão morava na 310, e o brigadeiro, esqueci o nome desse camarada, ele até morreu em 2011, Osíris da Silva, que foi o comandante do 6º Comar de Brasília, morava na 310. Então o Cristóvão, né, atuou assim, por detrás dos bastidores, juntamente com esse pessoal que trabalha em obediência à coroa britânica, cometendo um crime militar. O senhor sabe, né, mais do que eu, o senhor sendo promotor, o senhor sabe que o Código Penal Militar brasileiro prevê o fuzilamento desse pessoal que comete crimes de lesa pátria, né, N crimes. Né? E aí é o seguinte, doutor, eu estou sofrendo muito, eu perdi um processo aí fraudulento, né, que esse processo foi com o único objetivo, assassinar minha reputação, porque eles trabalham e atuam dessa forma. Primeiro, eles têm que assassinar sua reputação para depois ir para o segundo estágio. No segundo estágio é uma prisão, é um assassinato ali que eles têm costume de fazer,
na cadeia. Inclusive, na denúncia que eu fiz, doutor, eu estava construindo, comprei um terreno lá no Novo Gama, para construir lá, fazer uma construção no Novo Gama, Goiás, e sofri um assalto. Quem estava por trás desse assalto era um cidadão chamado Diabo Loiro, que tem mais de 120 homicídios nas costas. Na ficha criminal dele, só tinha 38 homicídios, porque eles ocultavam a maioria dos homicídios praticados por ele. Mas por que ele não foi preso durante esse tempo todo? Cara, com mais de 120 homicídios nas costas, trabalhando na rua aí, matando a torta e a direita. Por que ele não foi preso? Porque ele trabalha. Ele foi levantado por uma milícia de criminosos. Inclusive, existem policiais lá da minha época, de 1995, que foram infiltrados na Polícia Civil, na Polícia Militar. Foi por isso que em 95 eu resolvi tomar uma decisão, até porque eu sempre fui um homem muito temeroso, primeiro o Altíssimo, né? Eu fui católico até os 19, fui coroinha da paróquia Santa Terezinha, Cruzeiro Novo, só pode ir lá. O padre já não está mais vivo, mas deve ter alguma coisa no histórico deles lá. Então eu sempre tive muito temor em relação à justiça divina. E a minha genética, doutor Antônio, é uma genética, assim, tranquila. O histórico dos meus familiares, gerações passadas, porque eu investiguei, não tem um criminoso. Deixa eu te interromper aí, porque, como você falou, a gente tem que falar em 10 minutos. Eu entro em audiência às 18 horas. Ok. Deixa eu entender aqui uma coisa. Você teve um processo que tramitou na vara civil, que você está dizendo que ele tramitou de maneira fraudulenta. E que houve um conluio das pessoas para poder te prejudicar, e você acabou sendo condenado a pagar uma indenização fora do planeta, uma coisa de R$2 milhões, não é isso? Não existe, você ouviu aí? Não existe isso. Eu estava conversando com um advogado. Eu estava conversando com um advogado, ele ficou assustado. Todos eles ficam assustados. Falou, Alexandre, não existe isso no Brasil. Isso aí, os caras fizeram foi para te arrebentar. Então é o seguinte, doutor. Por conta dessa situação toda, eu entrei numa crise emocional muito grande. Eu fiquei ruim emocionalmente. Eu parei com tudo. Eu estou passando assim uma dificuldade tão grande por conta dessa situação que detonou com o meu emocional. Então, o que acontece, doutor? Eu queria só entender o porquê que o senhor declinou essa situação lá para a vara do Paraná. Não pode ser Brasília para processar uma eventual fraude ocorrida na vara civil do Paraná. Tem que ser a competência criminal da vara criminal do Paraná. E o promotor com atribuição é o promotor com atribuição no Paraná. A coincidência aqui é que eu fui promotor no Paraná até o final do ano passado. Eu já conferi aqui, a minha declinação de atribuição caiu na mão da doutora Valéria Marques. Que é uma promotora antiga, que já está próximo de se aposentar. Mas aí eu pergunto para o senhor o seguinte, doutor, assim, porque eu não entendo, eu não sou advogado, né? Eu tenho que confiar no senhor, que é promotor nosso aqui de Brasília. Mas ali existem 3 denúncias em uma. 3. Isso. O senhor mandou as 3 do Paraná, porque uma se refere. E a prevaricação, que se refere à delegacia que você mencionou, que você registrou a ocorrência, não é isso? Não, sim, doutor, eu queria entender o seguinte, porque é o seguinte, assim, no meu entendimento, eu acho o seguinte, como existe 3 denúncias em uma contra a Maria Cristina, que é a promotora lá da vara de família, outra denunciando um promotor por ter arquivado o processo também, que cometeu um crime de prevaricação, até porque ele tinha que notificar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e uma outra lá referente a uma ligação que eu recebi do agente Fabrício, da Homicídios, lá da DPE, Departamento de Polícia Especializada, que fica ali no Parque da Cidade, aonde tentaram me envolver em alguma situação onde tinha um homicídio. Ou seja, eu sofri uma ameaça velada. Então, eles vêm fazendo isso há anos. Inclusive, eu gravei um vídeo em 2010 ou 2011, eu tenho isso no YouTube, provado, né, comprovando. Depois que eu gravei esse vídeo preocupado com os policiais civis de Brasília que estavam sendo assassinados aqui em Brasília, porque foram eles que trabalharam para estourar a máfia de concurso, depois que eu gravei esse vídeo, esses caras resolveram pegar o processo que tramitou na 4ª Vara Criminal, em 1998, e foi arquivado em 2001, inclusive a promotora, em boas palavras, xingou todo mundo, porque não tinha como prosseguir com aquela ação. E aí eles resolveram ressuscitar esse processo na vara civil para me arrebentar.
entendeu? Mostrando o poder de fogo que eles têm junto com esse crime organizado. Entende? E Uhum. isso me prejudicou muito, porque abalou meus negócios. Eu não sei, não sei se eu coloquei na segunda denúncia que eu fiz. Eu tenho várias profissões. Eu fui consultor do Sebrae, eu mando para o seu o contrato que eu tinha com o Sebrae. Eu faço expansão territorial de grandes empresas, como de redes de farmácia. E a primeira coisa que eles buscam é o meu nome. Qualquer contratinho que eu fechar aqui fora, com o meu nome, eles buscam. O Google hoje dá essa situação, né? Você coloca o nome da pessoa no Google, sabe da vida toda. Eu tive vários contratos que eu perdi porque o meu nome está envolvendo nesse processo sujo que forjaram contra a minha vida. Então eu estou passando uma situação muito difícil, sabe, doutor? E aí é o seguinte, essa é a minha dúvida. Por que o senhor não mandou só a questão do Paraná para o Paraná e as outras duas denúncias o senhor separou e entrou em contato com a minha advogada ou até mesmo comigo para pedir para fazer Não, uma. Alexandre. Os fatos que você menciona, o que acontece? Você menciona uma fraude que ocorre no processo de 2013 que teria tramitado lá. Sim, Os fatos que você essa aí está vincula são. justificado. Essa aí está tudo ok. Mas e as Calma, outras me duas que ouve, estão me ouve, na me denúncia? ouve. Alexandre, me ouve. Você se refere a um processo que é de 2013, que está na vara que tramitou na vara civil do Paranoá. Ok, Os outros dois fatos subsequentes, que é essa questão do Fabrício em relação à ocorrência que foi registrada, e o outro fato subsequente, eles são fatos que são desdobramentos. Você não consegue entender eles se você não tiver contato com relação ao que você noticia do processo da vara civil. Isso aí, no direito, a gente nomina isso como conexão. Conexão, a gente tem que reunir isso tudo para tramitar no feito só. O desmembramento aconteceria fora da circunstância territorial, ou seja, não pode ser Brasília, porque Brasília não abrangeria o fato ocorrido lá no Paranoá. Só pode ocorrer se eventualmente a investigação tocar alguém que tiver foro por prerrogativa de função. Se você pegar na apuração desse fato aí, envolvimento em quem seja titular de foro, promotor, juiz, que seja. Mas não tem como esse negócio começar que não seja na vara criminal do Paranoá, porque é ela que apura essa alegação que você faz de conluio do fato que teria acontecido nesse processo da vara civil. Você não tem como entender uma notícia sem a outra. Porque como você está falando, olha, está todo mundo querendo me pegar, beleza, então deixa eu entender o contexto inteiro. Dessa uhum, compreensão do contexto, eu não tenho como recebê-la e fracioná-la. Ela tem que ser apreciada por um cara só. E quem é que tem atribuição para isso? O titular da atribuição, pelo menos tal como noticiado ali, é o promotor criminal do Paranoá. entendi. Então ele vai verificar essa situação desse processo fraudulento lá do Paranoá e as outras duas denúncias, ele também vai investigar ou vai mandar para o promotor lá de Taguatinga, o outro lá para o. Porque envolve o promotor de Se Taguatinga. Aliás, alguém tudo de pode Taguatinga, né? desmembrar, se alguém pode desmembrar, esse alguém que pode desmembrar é o promotor do criminal, o promotor criminal do Paranoá. Você entendeu? Eu não Entendi. poderia desmembrar porque não tem nada ali que seja competência de atribuição minha. Tem nada, nenhum dos três é meu. Entendi. Se alguém pode desmembrar, é o promotor que tem atribuição, que é o criminal do Paranoá. Entendi. Tanto Entendi. é que você viu que eu escrevi uma frase lá, lacônica, né? Ó, isso aqui está no Paranoá. Pum, declino para lá. Eu não falei mais nada, até porque eu não teria por que falar, porque o fato, de fato, aquilo lá, tudo que está noticiado ali refoge da minha atribuição. Por isso a declinatória, entendeu? Entendi. Agora outra pergunta, doutor. A doutora lá, como é que é o nome dela que você falou, do Paraná? Valéria Marques. Ela já é antiga, né? Ela já está quase para se aposentar. E tem outros dois promotores lá que eles são novos, né? Não teria esse Fernanda algum. Távora e Alberto Honda. Isso, isso, São isso. novos, não. Tem meu tempo de MP, eu tenho 20 anos de carreira. O senhor A também Valéria tem? deve ter uns 23 anos. É. E a gente não tem aposentadoria especial como você. Eu vou aposentar só com 65, eu ainda trabalho mais 20 anos. É, né? Então, assim, a gente está velho, mas a gente ainda tem muito tempo de MP, não se preocupa, não. É, né? Os três que estão lá, dois são da minha turma. Assim, tem 20 anos de carreira. E a Valéria, que foi para onde foi o seu processo, ela deve ter uns 3 anos mais que eu só. 3, 4 anos. Ela Então, deve ter então, uns 24 anos de então o carreira. senhor passou na prova de 2002? 2000, eu passei em 2002, tomei posse em abril de 2003. Entendi.
Pô, que bom saber que os outros dois que estão lá eram da sua turma, né? São, mas o teu feito está com a Valéria, eu já conferi. Eu acabei de olhar aqui, quando eu estava conversando comigo, eu entrei, caiu na mão da Valéria, a primeira promotoria criminal do Paranoá. Ah, entendi, doutor. Entendi. Entendeu? Bom, vamos aguardar aí o desenrolar da situação toda, porque todas elas que eu faço denúncia arquivam. Eu fiz uma Não, denúncia aí contra eu fiz uma denúncia contra tem o que olhar João. direitinho. Se for o caso, você conversa com ela. Sim, sim. Eu fiz uma denúncia contra o João do GAECO. Ele cometeu um crime de Estado, assim, coisa assim terrível. Ele engavetou uma denúncia que eu fiz. Qual João? João GAECO, matrícula 2050. Servidor? Servidor do GAECO, eu tenho provas contra ele, eu gravei o áudio, ele me sugeriu, não, meu irmão, vem aqui pegar a denúncia que você fez. Falei, como assim, pegar a denúncia que eu fiz? Eu tenho um documento assinado por ele, eu vou mandar pro WhatsApp do senhor, para o senhor ver a gravidade. E aí está tendo uma campanha para me ocultar, para ocultar toda essa situação. Inclusive, uma das funcionárias do Ministério Público, que eu também tenho gravado, ela falou, Alexandre, não se preocupe não, que a gente vai fazer uma delação aqui no MP. Simplesmente, nunca mais ninguém me ligou, né? E aí eu fico preocupado, sabe, Teve algum doutor? promotor vinculado a isso daí ou você falou só com o servidor? Não entendi. Teve algum promotor vinculado a isso ou você conversou só com servidores? Não, é o seguinte, eu fui até o GAECO, peguei o dossiê, entreguei pro João, vou mostrar pro seu protocolo, né? Que ele deu recebido com a assinatura dele, a punho, e aí 2 meses depois ou 3 meses depois, ou foi um ano depois, não estou lembrado, eu liguei para ele para saber em que pé que estavam as investigações, porque eu estava preocupado, ninguém me chamou. Uma denúncia grave dessa que eu venho fazendo, ele já era para ter feito uma mesa redonda comigo, ter colhido todas as informações. Sabe por quê, doutor? Eu, Hum. eu, eu, a minha palavra, ela tem força. Por exemplo, se o policial está envolvido lá em 500 homicídios, num grupo de extermínio, ele, por ele ter sido policial, ou por ser policial, ou por ter pertencido a órgão tal, a palavra dele tem poder. Ainda que ele não tenha fotografado, filmado, a palavra dele vale muito. O senhor é promotor criminal, o senhor sabe do que eu estou falando. Uhum. Entende? E aí ninguém me chamou para nada. Eu falei, puxa, o que está acontecendo? Não é possível. Aí eu liguei para o João, fiz questão de falar com ele. Aí foi onde eu gravei. Eu vou mandar para o senhor a gravação, que eu tenho essa a Esse gravação, João que você inclusive. está falando é João Carlos Brandão Navarro ou é João Paulo de Oliveira Machado? Espera aí que eu já vou verificar isso aqui agora para o senhor. Agora, sim, se você tiver algo para poder indicar em relação a isso, eu te sugiro ou falar isso diretamente para a ouvidoria ou ir diretamente para a Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do MP. Porque para poder imputar a falha, prevaricação, que seja dentro do GAECO, você tem que ir no órgão revisional do promotor, entendeu? Doutor, eu fiz tudo isso aí. Não, fez E, não. Eu acabei de te perguntar. Qual o promotor? Você falou, não foi o João. Então passa por cima do ó, João. João C. Ponto, acho que esse aqui é um N, ou M, não sei. Matrícula João 4050. Carlos Brandão Navarro. Como é que é? É isso? Tem dois João no GAECO. João Carlos Brandão Navarro e João Paulo de Oliveira Machado. Ah, é Navarro. É Navarro. Tá aqui, ó. Ele deu Pronto, então esse recebido, aí. ele deu recebido, ele engavetou, entendeu? Uhum. Rapaz, foi uma loucura. O pessoal do GAECO lá de Santa Catarina, de vários outros GAECO, tá todo mundo assim, pasmo. Porque eu não tô parado, não, doutor. Eu tô compartilhando com tudo e com todos, entendeu? O povo tá sabendo da minha vida, sabe que eu sofro de perseguição, entende? Entendi. E é um escândalo, está sendo um escândalo a nível nacional. Que eu vou falar um negócio para o senhor, doutor. O negócio está preocupante. Está preocupante. Entende? Se eu ver aí gente de Brasília sendo assassinada, à torta e à direito, porque a gente vive uma guerra fria, porque o Código Penal Militar brasileiro prevê o fuzilamento em termos de guerra declarada, mas a gente está numa guerra fria, né? E guerra fria tu mata muito mais gente do que numa guerra declarada. Por exemplo, aquele brigadeiro que foi morto ali na 109 Sul,
Né? Forjaram um assaltozinho lá para justificar o fim, e a gente está nessa guerra toda. Mas, né, muitos brigadeiros daquela quadra articularam o apagão aéreo. Entende? Tem uns militares aí, patriota, nacionalista, que estão trabalhando. O povo não está parado, não. E aí eu só estou preocupado, doutor, com o meu nome, sabe? Com o meu nome, eu estou muito preocupado, sabe? Todas as denúncias que eu faço, nada vai para frente. Nada, absolutamente nada. Eu estou te mandando um link aí pelo Zap para você poder botar esse número de protocolo aí, porque não se encerra notícia de fato que chegou ao MP com canetada de servidor. Você viu? A notícia que chegou para mim, eu tive que despachar. Então, eu te sugiro fazer a manifestação formalizada, porque essa manifestação que você fizer dentro desse protocolo, ela vai ter que ser necessariamente despachada por um promotor. Enquanto você não tiver um promotor canetando esse negócio aí, você não consegue avançar. Tá aí, ó, a denúncia aí, ó. Tá vendo aí a canetada? Não, você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Tem que ter um nome de um promotor aí. Você entendeu? Tem que ter um promotor, né? Exatamente. Assim, não existe encerramento de notícia levada por uma canetada do servidor. É como eu te falei, tem um número que isso aí recebe, um 08190, e você vai ter alguém despachando sobre isso. Se vai ter êxito ou não vai ter, isso é outra conversa. Mas o que não pode acontecer é alguém provocar o Ministério Público e o negócio simplesmente não ter tramitação. Entendeu? Doutor, eu sei exatamente como é que esse povo trabalha. Tentaram me colocar na polícia. Sei, mas faz isso que eu estou te falando, senão a gente não avança. Primeiro, como você está aí, o negócio não vai adiantar. Você tem que fazer o trem formalizado. Tentaram me botar na polícia, eu não quis, porque eu não gosto de coisa errada. O gabarito para Ministério Público, TJ, rolava no quartel à torta direito. E eu sei como é que esse povo trabalha. Eles colocam a gente deles em pontos estratégicos, por exemplo, protocolo. Ali o cara filtra tudo. E aí só manda para a mão dos promotores dele, para a mão dos delegados dele, para a mão dos juízes dele. Fazendo do jeito que você fez à mão, vai acontecer isso mesmo. Se você fizer no formulário que eu fiz, não vai, não. Vai ter que ser distribuído. Entendi. Tá bom? Entendi. Doutor, na medida do possível, eu vou compartilhando com o senhor algumas informações. Não, compartilha não. Eu não tenho atribuição. Daqui a pouco você vai falar que eu recebi e não fiz nada. Se você está mandando um negócio que não está na minha atribuição, para que você vai mandar para mim? Ah, entendi. Então tem que mandar para... Eu tenho que receber, Alexander, eu tenho que receber o que é da minha atribuição. O que é da minha atribuição, eu tomo providência. Agora sim, eu só te peço para você não me usar como balcão do Ministério Público, porque também não adianta, você não vai ter controle. Olha só, presta atenção. Você está conversando com o promotor de justiça dizendo que você provocou o Ministério Público e não teve resposta. E agora você vai me dizer que vai começar a mandar coisa para mim sem eu ter atribuição para poder atuar? Daqui a 10 dias você está falando mal de mim, igual você está falando desse João aí, que deu uma canetada no procedimento seu. Use o canal adequado, que ele vai ser autuado, protocolado e vai ter que ter um promotor despachando. Se ele não tiver atribuição, ele vai mandar para quem tenha. Vai acontecer igual eu fiz. Se o cara tiver atribuição, ele resolve. Agora sim, isso aqui não pode ser não pode ser tiro de espingarda, João. Tem que ser tiro com sniper, bicho. Tem que ser um negócio focado. Não é ficar jogando informação no ar, não. Você sabe disso, você trabalhou com informação. Então, joga com um negócio focado. Chega para quem tem atribuição para poder atuar. Senão você vai ficar rodando aí igual uma barata tonta em volta da luz. Doutor Antônio, eu mandei para o senhor aí a denúncia que eu protocolei, a segunda denúncia, né? Protocolado do jeito que o senhor falou. Eu recebo e vou ler, mas você entendeu o que eu falei? Não, eu entendi. Porque senão, a informação que eu estou te dando é inútil. Não adianta ficar me mandando WhatsApp. O negócio tem que ser apreciado e analisado por quem tem atribuição. Não adianta. Daqui a pouco você está reclamando para o cara na venda da esquina do que está acontecendo. Você tem que falar com quem resolve. Entendi. Esse é o ponto. Assim, o senhor falou, o senhor está certíssimo. Aí o que aconteceu? Na primeira vez, foi por escrito, não deu certo. Aí eu fui orientado a protocolar. Aí eu fiz o segundo protocolo. Quem te orientou foi um promotor? Hã? Quem te orientou foi um promotor do MP? Ninguém entrou em contato comigo até hoje. Rapaz, você está falando com o promotor pela primeira vez. Ah, sim. Estou te dizendo como fazer e você está me ouvindo e me dizendo que você vai protocolar a mão, pelo amor de Deus. Não, veja bem, doutor. Veja bem. Olha só. Pelo amor de Deus, deixa eu explicar um negócio para o senhor. Então, o senhor me deu a orientação de como proceder, ok? E eu fiz exatamente como o senhor me falou. Tá aí a segunda denúncia.
Protocolou. Alexander, esse documento que você está falando é exatamente o que não é para fazer. Ah, não? Você não fez o protocolo para receber a autuação e ter um despacho de um promotor. É isso que eu estou te falando. Ah, entendi. Você está me mandando um negócio, eu estou com ele aberto aqui na minha frente. Eu estou conversando com você pelo computador, não estou falando do celular. Meu celular está aqui, ó. Ah, certo. Eu estou conversando com você com a imagem aberta aqui na minha frente. Certo. Isso aqui não é o que eu estou falando. Entendi. Você tem que fazer pelo protocolo e, inclusive, juntar esse documento. Você fala, Tá. olha, eu tenho esse documento aqui que eu não tive resposta. Cadê a resposta formal? Ah, entendi. Entendi. Então eu vou ter que contratar um advogado, doutor. Vou ter que. Você escutou eu falar, advogado? Não, sim. Não, eu sei que não, cara, mas. usa o link que eu acabei de te mandar aí. Resolve. Resolve? Não, então tá bom. Então eu vou seguir as orientações do senhor, porque eu estava perdido. Né? Faça isso. Tá. Tá bom? Tá bom, doutor. Foi bom falar com o senhor. Eu vou audiência agora às 18 horas. Fechou então, doutor. Tá bom? Obrigado, viu? Não é nada, meu caro. Tranquilidade aí. Tem que resolver isso aí. Tá bom. Uma boa tarde pro senhor. Obrigado. Se cuida. Tchau, tchau. Até mais.